nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Fala, guerreiros e guerreiras do CT Segurança. A gente começa mais um Security Talks aqui da Avante no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, eu te peço para se inscrever aqui, ativar as notificações, que a gente tem muito conteúdo. E toda quarta-feira, às 17 horas, estamos aqui juntos com o pessoal da Avante. Hoje eu estou com o Antônio Egito aqui. Antônio, muito obrigado por participar hoje dessa live. Falar um pouquinho de quem é o Antônio Egito da Avante. A gente já vai para o nosso convidado também. Opa, boa tarde, audiência. Só uma curiosidade, Christian. Esse evento é o 43º que nós fazemos, né? Aí sim! Aí com 43 eventos, né? Olha, o Antônio Egito é um consultor, né, de negócios. Eu atuo na Avante na área comercial e de relacionamento com clientes. Esse é o meu trabalho, isso que eu faço na Avante. E para mais curiosidades, eu recebi a informação aqui do pessoal, faltam 15 inscritos para a gente bater a meta de 20 mil inscritos aqui no canal. Então, Opa. Você que está assistindo com a gente, compartilha com todo mundo. O Antônio Egito falou que só de netos e bisnetos ele já bate a meta aqui antes de começar a live. Mas faltam 15 inscritos para a gente bater essa meta. Vamos embora. E aí eu vou deixar até o Antônio chamar, né? A gente está aqui com o Henrique hoje. Então, nosso convidado hoje é um convidadíssimo especial, né, que é o Henrique Neto. Ele que fala muito, né, da segurança humanizada, e eu gostaria muito que a gente batesse esse papo super direto com ele. É uma pessoa muito especial. Ele que vem de várias experiências, né, Henrique? Então, eu vou pedir para você, Henrique, se apresentar, falar um pouco da sua carreira, esse período que você passou em alguns lugares, onde você está atualmente, que é a Catalent, né? Pharma. E eu gostaria muito que você também explorasse um pouco por que esse tema que você escolheu, né? Tecnologia humanizada, interessantíssimo, um tema que me interessa também demais, que afinal eu trabalho na Avante com relacionamento com clientes, com pessoas, e a gente não vive sem as pessoas, né, Henrique? Então, por favor, Henrique, se apresente para todos nós. Basicamente isso. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Christian, Antônio, a galera que está assistindo a gente. Fala, guerreiros! Sempre quis fazer isso. Aí sim, que show! Sempre quis fazer esse tipo de vontade de fazer isso. A gente escuta aqui do outro lado e fica lá pensando. Mas, brincadeiras à parte, é isso. É o Henrique, 47 anos, pai, né, esposo, tem uma carreira aí na área de segurança que se iniciou em 98, bem lá no chão mesmo, vigilante, passou pelas várias áreas da segurança privada, transporte de valores, segurança patrimonial, escolta, armada, transporte de valores, bom, uma série de experiências aí interessantes na parte operacional, que depois, com um background, uma formação em administração e em gestão de segurança privada, partiu para o outro lado, né? Para o lado do tomador, para o lado do gestor. E atualmente a gente está numa empresa farmacêutica, a Catalent Pharma Solutions, ou a Catalent do Brasil. É uma empresa com mais de 80 anos servindo outras empresas farmacêuticas, né? Através do desenvolvimento de biotecnologia, tecnologia para embalagem, tecnologia para medicamentos com prescrição e sem prescrição. Está aí em quase, nos 5 continentes, em quase 55 locais diferentes, com plantas. E a gente veio para tentar fazer com que a cultura de security, ou
a consciência em segurança, seja ela segurança patrimonial, corporativa, segurança física, fosse desenvolvida, e a melhoria também, né, da segurança das instalações físicas que a gente tem nas 2 plantas que a gente possui aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente possui uma planta em Sorocaba, uma planta em Indaiatuba, mais ou menos em torno de 550 funcionários ou colaboradores. Na América Latina a gente ainda possui uma planta na Argentina e um escritório comercial no Uruguai. Então, de forma bem resumida, essa é a nossa experiência aí. Existe uma coisa interessante também que eu acho que é bom tocar, que é um período aí sabático, digamos assim, que eu escapei da área de segurança. Eu fui trabalhar numa empresa americano-brasileira de importação e exportação de produtos para a indústria farmacêutica, que me trouxe um background aí para essa área, além de também me trazer um background para a questão de negócios, pesquisa em desenvolvimento, processos, etc. É isso, Antônio, é isso, Cristiano. De forma bem resumida. Uma coisa interessante, né, que você que escolheu esse tema, né, tecnologia humanizada, eu que atuo na Avante em vários segmentos, atuo muito em hospitais, né, na área de educação. É mais fácil a gente falar, né, de tecnologia humanizada, mas no setor industrial, fala um pouco para a gente, Henrique, como é que você chegou a trabalhar nesse lado humanizado nas indústrias, que é muito mais difícil, né? A ideia do tema, né, dessa frase tecnologia humanizada, ela já é bem difundida nas áreas de RH, por exemplo, né, para você fazer um equilíbrio entre a utilização de tecnologias, sejam elas as mídias sociais, etc. e tal, e as ferramentas que você usa para comunicação dentro dos negócios. Ela também é bastante difundida também na parte de TI, né? Para que você tenha o mesmo mote, ou seja, um equilíbrio entre os profissionais que trabalham. Normalmente se trabalha com TI, você está falando com gente que trabalha em períodos mais extensos, né? Diretamente com as tecnologias ou com as últimas tecnologias envolvidas. Na área de security, o que me chamou a atenção foi um estudo que foi lançado no ano passado por uma associação de profissionais da qual eu faço parte. Eu vou até citar aqui a ASIS International, que aqui no Brasil possui 2 capítulos, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro, é uma associação com expertise voltada para segurança ou para security dentro da indústria, né? E aí, dentro desse estudo, eles mostravam não somente a questão do paradigma que existia entre o que você tinha de tecnologia embarcada em equipamentos que são utilizados para dar suporte na segurança física de instalações, mas também na questão de como esses equipamentos poderiam, num primeiro momento, ajudar as pessoas, daí por isso essa questão humana, e num segundo momento, o quanto eles poderiam se posicionar no mesmo patamar do que as pessoas, né? E aí vem esse primeiro paradigma, que é as pessoas acharem que a gente já tem tecnologia muito próxima da linha de cognição e de inteligência humana, e não é por aí. O que a gente tem é uma automação, uma automatização de processos e equipamentos que são utilizados e que aí vão trazer segurança, seja a segurança física mesmo, contra crimes, contra uma disrupção do negócio, contra qualquer outro tipo de evento ou risco que você tenha, como também a segurança no sentido da palavra de safety, que é a segurança do trabalho, a segurança do profissional que está dentro, por exemplo, de uma indústria, né? Então, a utilização, por exemplo, de uma câmera para você verificar se o teu pessoal ou aquela população circulante que você tem dentro de um site, né, de uma planta, está usando os EPIs necessários. Ô, Henrique, né? Você está falando que foi a partir de um estudo que você, né, conheceu, que é do ASIS, mas, independente desse estudo, fala um pouco como que você se despertou também
no seu dia a dia para esse lado humanizado da tecnologia ou a tecnologia humanizada? Ou se foi só a partir desse estudo que você despertou mais? Não, esse estudo ele trouxe um embasamento mais técnico, né? Eu acredito que o que despertou realmente essa relação entre tecnologia e humanização, bom, em primeiro é, é o DNA, né? A data de nascimento antiga que a gente tem, né? A gente da época em que você não tinha computador e eles foram surgindo, então você tem uma nova tecnologia, você não tinha telefone celular, você não tinha um smartphone, né? Era da época do telefone de discar. Bom, e em contrapartida, olhando para o lado humano, como eu havia dito anteriormente, a gente começou no chão, né, como vigilante. E as ferramentas que existiam naquela época que davam suporte para esse trabalho que a gente exercia, né, que eram muito poucas, né. Basicamente, eu sou da época em que a gente falava que a maior arma que você tinha trabalhando dentro de security era uma caneta. Essa era a maior arma que você tinha. E aí você faz esse link com a inteligência, né? Bom, de qualquer forma, isso demonstra que essa linha de pensamento já vinha lá de trás. O que eu acho que é interessante hoje em dia é que a gente consegue fazer com que esse mesmo profissional, primeiro, consiga exercer as tarefas, né, o trabalho dele de forma mais ágil. Você deixa para a questão da tecnologia, dos equipamentos, aquela coisa mais pesada, né, aquela coisa mais maçante. Até desumano, né? Às vezes até desumano, né? É. Em virtude de uma condição de intempérie, né, de tempo, etc. e tal, e passa para o profissional que está ali na ponta, bem como para os gestores que estão aqui, uma maior capacidade de você agir no planejamento, no tempo, né? Se eu não me engano, até fazendo um paralelo, uma analogia, eu estava vendo com a tecnologia, eu estava vendo alguma coisa numa das mídias sociais que a gente utiliza aí com frequência e eu acho que foi o Adalberto, viu, Christian? Citou ontem, respondendo algumas perguntas, essa questão justamente. Você acha que a tecnologia vai sobrepor o homem? E a resposta dele vai de encontro com o que eu penso. Não, não vai sobrepor o homem, ela veio para ajudar, né, o homem, né? Obviamente que você vai ter cada vez mais a inserção dessa tecnologia e você tem que fazer com que aquele homem ganhe capacidade, conhecimento para poder utilizar essa tecnologia, né? E aí os dois em equilíbrio, né, que é o que a gente falou logo no começo, entreguem melhores resultados, né? Basicamente é isso, Antônio. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro com relação a essa questão da tecnologia humanizada é que se a gente pegar a palavra humanizar, ela diz que é se tornar humano, né? É dar ou adquirir uma condição humana. Então, quando você coloca um equipamento como, por exemplo, uma câmera de vídeo, ou até mesmo um sistema, para te dar ou para trazer dados para você, ou até mesmo gerar pequenas informações, você está acabando, ou de certa forma, passando para esse equipamento uma condição humana, né? O que antes era só uma imagem estática, ela passa a trazer para você alguns outros dados e informações que vão ajudar nos processos. Né? Os analíticos de inteligência artificial, né, que você está falando. Os analíticos, por exemplo, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Ô, Henrique, como que você encara essa questão, né, da humanização, da tecnologia humanizada? Porque todo mundo fala muito em segurança eletrônica, mais para patrimonial, né? Mas, na verdade, a gente sabe que essa tecnologia ajuda muito nos processos de negócio das empresas. E é onde eu vejo o maior potencial para você humanizar realmente, né, esse lado da tecnologia dentro das empresas nos processos de negócio. Como é que você vê esse lado dos processos de negócio com essa tecnologia humanizada? Perfeito. É aquela história. O ponto focal que a gente vai discutir aqui é que essas habilidades humanas que todo mundo tem, né, e que geram esses processos, elas têm que ser articuladas com a capacidade tecnológica que a gente tem nesses equipamentos, e vice-versa, né? E assim a gente detectar e desenvolver oportunidades de uso dessa tecnologia, que foi o que você falou, ou seja, trazer isso para dentro de processos e olhando para as pessoas. Quando a gente usa como exemplo a segurança física, né, ela tem alguns princípios aqui. E aqui me perdoem os nossos ouvintes aí, ou algumas outras pessoas do nosso meio, mas
Quando a gente fala em segurança física, a gente está falando basicamente numa função pura de dissuadir, dificultar, detectar e responder a uma ameaça potencial contra os seus ativos. E quais são esses ativos? Aí eu coloco aqui que são pessoas, são instalações e são os produtos, né? Olhando para a questão do negócio, do business. Certo. E eu sempre costumo dizer que são primeiro as pessoas, porque instalações e produtos é uma conta de mais e menos, né? Se você tem algum evento que causa uma disrupção ali, você vai fazer uma conta de mais e menos para saber se você vai conseguir investir de novo e recuperar aquilo. Obviamente que se você tiver continuidade de negócios, um gerenciamento de crise, os planos voltados para isso, você mitiga e o seu prejuízo vai ser menor, digamos assim. Mas com relação a pessoas, não importa. Qualquer tipo de evento que ocorra com uma pessoa ou com um grupo de pessoas é extremamente danoso, né? Eu costumo dizer que se a gente pudesse colocar num patamar de importância, eu sempre colocaria as pessoas em primeiro lugar. Mas, voltando à sua pergunta, você hoje, por exemplo, tem câmeras que fazem analíticos dentro de uma área como, por exemplo, um almoxarifado na indústria. Então, você tem matéria-prima, você tem material de embalagem, você tem, por exemplo, material acabado, produto acabado. E se você tem tecnologia embarcada ali e você tem um ser humano por trás que conhece o processo e que ajuda a desenvolver essa ferramenta, que vai ser utilizada através de uma câmera, por exemplo, ou de um sistema de câmeras, ele vai dizer para você se o pessoal está usando EPI, se assim, a hora que cair uma ferramenta ou uma caixa, ele vai estar protegido. Você vai... O que caiu, que horas aconteceu, se foi por um erro do processo, se foi por um erro da estrutura física do local, se foi até mesmo por um erro humano. Então, assim, eu vejo a ajuda que essa tecnologia pode trazer para a gente dessa forma, dando um exemplo bem simples. Um outro exemplo também que você tem hoje, que foi muito utilizado durante toda essa pandemia, o reconhecimento facial e a medição de temperatura. Bom, aqui a gente não precisa entrar, né, na discussão se era uma tecnologia bem amarrada, mas ajudou muito, né, as pessoas, ou ajudou o ser humano. Um outro exemplo que eu costumo ver também é na questão da detecção de intrusão, né? Você pegar subsistemas que estão ligados aí nessa questão da segurança física, e aí ao invés de você pensar a segurança física daquele jeito que eu falei, dissuadir, dificultar, detectar e responder, você coloca mais duas funções, que são observação e controle. E a observação e controle tem a ver diretamente com cognição. E essa cognição vem do ser humano, que daí vai setar lá os sistemas, para que daí você consiga obter uma resposta de todos esses outros subsistemas, seja o CFTV, seja um sistema de detecção de intrusão, um controle de acesso eletrônico, o que for que você utilizar para fazer a segurança física. Então, mas sempre voltado para pessoas, ou seja, a proteção das pessoas. Tudo bem, nós temos os outros ativos, mas o foco principal são as pessoas. Sem as pessoas a gente não vai conseguir fazer nada. Sem as pessoas a gente não consegue nem repor os ativos, né, os outros ativos, né, as instalações e os produtos. E falando em pessoas, deixa eu dar um oi aqui para as pessoas que estão aqui com a gente no chat também. O Marcelo Rabelo está aqui no chat, o grande Carlos, o Carlos Trindade aqui está mandando aqui um oi para o pessoal também. O pessoal do marketing da Avante, o Rafael Filho, 01 na área, aí sim. O Ihiro está com a gente também. Pessoal, quem tiver perguntas, manda para a gente aqui no chat, que a gente vai fazer aqui ao longo do nosso bate-papo também. Henrique, com tudo isso que nós estamos falando, toda essa tecnologia, todos esses avanços, a gente ainda vê muitas empresas, né, que são reativas a tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco, qual a sua opinião, por que a maioria das empresas ainda está ali com o CFTV, o cara olhando 200 câmeras e sem nenhum resultado, né, que seja positivo. O que você atribui a essa reação, esse lado negativo das empresas não mergulharem nessa tecnologia mais avançada? Olha, eu penso que você tem alguns fatores, né?
Quando você olha para o upper management, né, para as pessoas que estão ali no patamar de decisão da empresa, mas que não estão ligadas diretamente à operação de security ou à operação de safety, etc., elas têm tantos outros prismas para serem olhados que às vezes falta um pouco de entendimento, de conscientização de como é que ela pode melhorar aquele processo. Você tem a outra questão também que o nosso mercado, queira ou não queira, ele é um mercado ainda o de segurança, seja ele segurança privada, eletrônica, bom, em geral, em desenvolvimento, né? A gente ainda tem um old school aí colocado, né, como pilar, e a gente tem que ir quebrando esse old school e mostrando que o investimento que você faz nessas novas tecnologias, eles têm que ser vistos como investimentos mesmo, né? Eles não podem ser vistos como uma despesa, como um custo. Porque isso tem a ver com a formação desses profissionais, Henrique, que ainda está num patamar curricular atrasado. Como é que você vê isso? Eu acredito que tem a ver um pouco, sim, com a formação, mas eu acho que tem muito mais a ver com o status quo, assim, sabe aquela coisa de você ficar acomodado? Né? Você tem lá uma situação, você tem um certo controle, mas você não fez a lição de casa de pensar, mas e se a gente tiver, e qual é a probabilidade de acontecer? E se eu melhorar isso, o que eu vou trazer de valor para a empresa, né? É aquela velha história, né? A gente tem um mestre aí na área, que é o Gus Dietetz, que faz parte dessa comunidade que a gente citou lá atrás, bem como outros, mas ele fala assim, a gente tem que tirar a segurança debaixo da escadinha, né? A gente tem que mostrar que... Isso é um baita ensinamento, né? E é algo que até o momento que o mundo viveu, e aí falando em relação à pandemia, como o mercado de segurança cresceu nesse momento, né? Sim, é o outro lado, é aquela história, Cristiano. Assim, você tem que tirar debaixo da escada, não é que às vezes você está num lugar ruim fisicamente, nem nada disso, é mostrar o que é security, o que segurança. É mostrar que somos essenciais, né? Pode contribuir para o negócio, o quão essencial é, né? Então você tem essa questão da formação dos gestores, você tem a questão de uma falta de entendimento, e aí vem com relação à formação dos gestores, porque daí às vezes ele não sabe se comunicar com o upper management lá, com o pessoal de diretoria para explicar, ele não consegue gestacionar um plano de segurança, um plano diretor de segurança, mostrar como é que ele vai atuar, o que esse investimento vai trazer de benefício para a empresa. E assim vem aquela velha máxima. A gente não é dentro do negócio, a gente é uma operação, né? A gente faz parte da operação, dá suporte para o negócio. A gente não é um gerador de receita, mas a gente salva a receita. Porque se você tiver todos esses mecanismos bem estruturadinhos, um plano de ação bem estruturado, quando vier uma crise, como essa que a gente passou com relação à pandemia, quando vier uma disrupção do negócio, seja por um evento climático, seja por um evento político, seja por um evento que é natural no Brasil, que é a criminalidade em geral, às vezes o seu produto é super atrativo para a criminalidade. Se você não tiver essas ferramentas atuando, o prejuízo vai ser muito maior. Isso não quer dizer que você não vá ter prejuízo, né? E a gente acaba fazendo também um paralelo direto com segurança. Não existe segurança 100%, tá? Eu não acredito nessa máxima de que segurança você coloca, não vai acontecer nunca vai. Isso não existe. O que você vai fazer é sempre estar mitigando, trazendo um patamar aceitável para o negócio. E aí você parte até para a sua segurança pessoal. Eu gosto de ir tomar alguma coisa à noite e eu volto na sexta-feira às 3 horas da manhã, mesmo que seja de Uber, e eu vou descer na porta do meu prédio, sabendo que de repente naquela área tem ocorrido uma série de eventos voltados à criminalidade comum. É o risco que se assume. Então a gente tem como profissional que mostrar né, voltando para a história do negócio, mostrar para o negócio que existem riscos, a gente tem que trabalhar em cima deles para mitigar esses riscos, né? Alguns podem ser eliminados, outros não, podem ser transferidos, mas no final das contas, tentar fazer com que o prejuízo seja o menor possível, que o impacto seja o menor possível, né? E aí vem de novo a questão das pessoas.
Tá. Você teve uma carreira, né, durante muito tempo em multinacionais, em empresas grandes, e eu não sei se você também passou por empresas nacionais. Eu queria que você falasse um pouco essa diferença, né, de atuação, de requisitos das empresas internacionais, multinacionais, e as nossas empresas nacionais, que a gente vê que tem uma diferença aí, né, na abordagem. Até a gente vê o pessoal de segurança muito subalterno, não está no nível de diretoria, muitas vezes, né, que hoje já está acontecendo em grandes empresas. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência nesse sentido. Bom, as multinacionais, né, as empresas com atuação global, elas têm uma estrutura maior, né? E elas conseguem ver as várias nuances da segurança. Então, a gente fala sobre segurança física de instalações, a gente fala sobre workplace violence, ou seja, a violência que pode ocorrer no lugar do trabalho, seja ela uma violência em virtude de criminalidade ou até mesmo uma relação não boa ou não muito boa entre colaboradores ou entre profissionais que atuam dentro da empresa como prestadores de serviço e os profissionais que estão lá dentro. Eles olham muito para a questão do business continuity, que é a continuidade de negócios, do gerenciamento de crises, mais recentemente com essa questão da pandemia, da resiliência, né? E aí os planos, né, os planejamentos, os planos, né, as tarefas que são executadas dentro desses processos macros, depois desses processos macros, os processos micros, eles têm uma visão mais abrangente e eles procuram disseminar isso de uma forma mais abrangente também dentre as várias unidades que eles possuem no mundo. E aí existe um trabalho que é feito por nós localmente, que é trazer essa visão lá de fora e adaptar para o que a gente tem de realidade no Brasil. Então eu vejo que o planejamento é muito mais forte. E o lado humanizado, como é que você vê nessas empresas? Justamente. E aí vem a questão também de dentro desse planejamento olhar para as pessoas. Um exemplo muito clássico é um trabalho que a gente executou aqui recentemente, de forma global, foi um working group, um grupo de trabalho de vários profissionais que atuam na mesma posição que eu, mas em outros países, Alemanha, Itália, nos Estados Unidos e no Japão, aonde a gente fez um trabalho voltado para o que a gente chama de guarding services. São serviços de vigilância patrimonial. Como é que a gente quer ver esse profissional dentro da Catalent, né? Como é que a gente quer que ele... porque existe uma questão que é assim, ele é um profissional terceirizado, né? Em boa parte do mundo, né? No Brasil também. Ele tem uma cultura que é própria daquela empresa, né, que presta o serviço de segurança, especializado de segurança privada, mas ele tem que aderir à nossa cultura também. Então, qual é o tipo de treinamento que a gente quer? Qual é o perfil que a gente quer? Qual é a disposição do local em que a gente quer que ele trabalhe, né? Então, qual é a padronização? Então, a facilidade das multinacionais é você conseguir padronizar, né? O ambiente de trabalho, as tarefas a serem executadas, o tipo de treinamento, até mesmo a questão de remuneração, você acaba trazendo para um patamar. E aí você eleva também o nível de qualidade desse profissional aqui. Então, essa é a visão que as empresas multinacionais e a gente aqui na Catalent tem com relação às pessoas voltadas para a área de segurança. Quando a gente fala do nosso cliente interno, que são os colaboradores, quem está na área de produção, manufatura, pesquisa e desenvolvimento, laboratório analítico, físico-químico, biológico, etc. e tal, os cuidados vão além, porque além da gente trazer para eles essa visão que a gente tem de segurança, a gente também vai lá tentar entender o negócio deles, quais são as dores, quais são os sabores. Muito interessante. Para daí fazer com que eles também entendam que a gente conhece o que eles fazem e eles conheçam o que a gente faz. E aí entra na questão humana, de novo, de relação. Então aí você desenvolve uma relação que vai muito além da questão profissional do trabalho, né? Você traz uma como é que eu posso dizer, uma melhor articulação, uma melhor capacidade de desenvolver o negócio em si.
Você acha que isso traz ganho para a empresa, né, Henrique? Desculpa, eu não entendi. E você acha que isso traz ganhos para a empresa, né? Ganhos Não tenha verdadeiros. dúvida, não tenha dúvida. De novo, vamos usar o mesmo exemplo. Você tem, de repente, um plano de ampliação de uma linha de produção. E aí você tem pessoal da área de engenharia, você tem pessoal da área de manufatura, você tem pessoal da qualidade. Se todo mundo souber as dores e sabores e conhecer um pouquinho que seja de cada área, esse projeto ele vai fluir muito melhor do que qualquer outra forma. Não tenha dúvida. Eles vão entender o porquê que a gente às vezes está pedindo um sistema de detecção de intrusão, um alarme, um sistema de CFTV, por que a gente está posicionando, e a gente vai saber por que a gente vai posicionar e como posicionar esses sistemas lá dentro, em virtude do que eles estão fazendo lá dentro, como é que funciona a produção, como é que você tem o que a gente chama de walking lá dentro, como é que esse produto entra, ou como é que a matéria-prima entra, passa por um processo e sai lá com matéria acabada, como é que as pessoas circulam, o que a gente precisa olhar lá para ajudar no negócio quando ocorrer um desvio, né? Seja um desvio da qualidade, seja um desvio em virtude de uma disrupção sei lá, caiu energia e o gerador não entrou. Então, assim, como é que a gente consegue entender melhor e aí a gente consegue formatar melhor? Eu não esqueço, o primeiro episódio, acho que dessa temporada, foi com... Ah, meu Deus do céu. Tá vendo aí, Felipe? Ele não perde uma, viu? Não, é sério. Foi com um o profissional. Percival Barbosa. Isso, né? Percival, era isso, perfeito. O Percival, ele é um arquiteto que trabalha o CPTED, que é uma das coisas que a gente acaba trazendo para cá também para a segurança, que é você fazer o desenvolvimento da segurança conforme o ambiente. Perfeito. De forma arquitetônica, estrutural. Só que você consegue fazer isso também usando os sistemas, entendendo quais são as relações que existem de trabalho, as relações humanas que existem lá dentro, os processos, como é que essas pessoas se relacionam com os processos, e aí você consegue embarcar de forma muito melhor, né, essas tecnologias que a gente estava discutindo até agora há pouco. E olha aí, dentro disso, só algumas mensagens. O Henrique manda aqui um abraço para o xará dele, o Henrique Bittencourt está mandando um abraço aqui para você. E a Sabrina, ela tem uma dúvida aqui, ela quer saber se às vezes a tecnologia pode atrapalhar o profissional na sua atuação. Ah, não tenha dúvida. Atrapalha demais. Não tenha dúvida. Tudo em excesso faz mal, né? Então, para fazer uma analogia e mostrando que, de repente, a gente tem que trazer esse lado humano para a tecnologia. Você pegar um sistema de monitoramento, colocar uma pessoa lá para ela olhar 25 câmeras por 12 horas, atrapalha. É loucura. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar o processo, vai atrapalhar o profissional, porque ele não vai conseguir entregar e ele vai se frustrar. Vai ser um trabalho reativo, né? Ele vai se frustrar. Então, assim, a tecnologia tem um lado ruim? Tem. Você abusar dessa tecnologia? Aí muito mais para o lado das mídias sociais, etc. e tal. Eu acho que as pessoas acabaram trocando as relações humanas pelas relações humanas dentro das mídias sociais, mas, assim, voltando para a nossa área de security, é humanamente possível você botar um cara para olhar 25 câmeras durante 12 horas. Ele não vai conseguir fazer nada. E o que eu acho interessante nesse lado é exatamente isso, a tecnologia mal implantada. Porque se você colocar assim, qual é a dor do cliente? Uma pessoa não vai ver 25 câmeras, 200 câmeras, tudo isso. Mas você tem analíticos para isso, ele poderia tomar uma reação só quando um analítico avisar. Então, assim, não foi implantado corretamente. Justamente. E aí vem aquele paradigma que eu tinha dito lá da questão da inteligência artificial, dos analíticos, etc. e tal, porque a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? A gente, do mesmo lado, ao mesmo tempo em que do lado do tomador desse serviço, desse cliente, ele às vezes não tem um entendimento por completo, ele acha que aquela câmera vai ser tudo para ele vai substituir um homem por uma máquina. Do outro lado, a gente também tem que tomar cuidado na hora de apresentar isso. E aí da apresentação e da contratação, como implantar isso, né? E aí entender realmente. Aquele tempo sabático que eu tive na empresa de importação e exportação me trouxe uns insights muito legais na época, porque era assim, a gente tinha uma série de produtos para vender, eram produtos que na época não existiam no Brasil, então a gente tinha uma certa reserva de mercado,
Mas o que era interessante era que quando a gente ia para o cliente, a gente não chegava lá e falava assim, você quer comprar isso aqui? Não, a gente falava assim, o que você precisa? Né? A gente tem uma expertise nisso, nisso, nisso e nisso. Como é que a gente pode te ajudar? E aí você trabalhava essa relação entre os humanos, essa relação humana, para entender essas dores que o Christian colocou lá, para daí você falar, ok, isso aqui vai te servir. Não, aqui nós vamos ter que fazer um projeto assim, assim, assado, nós vamos ter que fazer isso, 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 a gente vai ter que entender mais a fundo o seu processo. Né? Então, tecnologia atrapalha, sim, de certa forma, mas ela está aí para ajudar. Na nossa área, ela está com certeza para ajudar, a gente só tem que quebrar alguns paradigmas achando que ela vai ser a solução para tudo. Não é. Ela traz muita solução, ela traz muito valor, mas ela não pode ser vista como o salvador da pátria. Né? Você tem que gerir processos, você tem que gerir planos, planejamento. O integrador, né, o vendedor, ele tem que entender o que o cliente quer. Então, e o cliente tem que ter um pouquinho, um mínimo necessário de conhecimento para que todo esse ciclo nessa relação se feche. Henrique, e como que a gente pode, o que a gente pode fazer, você que é um profissional da área, que está do outro lado, né, está no cliente, qual é a sua sugestão para que os dois lados falem melhor? Né? Não tem esse excesso do vendedor e não tem também a falta de conhecimento de quem está dentro da empresa. Você tem alguma experiência nesse sentido? Olha, eu acho que investir pessoalmente, né? Você investir em pessoal e investir em você pessoalmente, porque assim, ela continua, tal, né? Na minha opinião, ela continua sendo uma das decisões de negócio assim mais econômicas no planejamento estratégico. Por quê? De uma organização. Por quê? Na hora que você formula um projeto, né? E aí você vai ter a questão orçamentária, os prazos, o que você vai colocar como investimento. O risco principal está nas pessoas. Perfeito. Né? Porque o equipamento está lá, ele já se validou, né? O fabricante validou aquele equipamento, a operação existe, ela está lá. Né? Então, a linha de frente que tem que ser trabalhada, e que na nossa área acaba sendo a linha de frente de defesa, né? São as pessoas. Né? É elas que vão dizer qual é o risco do negócio, qual é a aceitabilidade desse risco. São elas que vão ter capacidade de acompanhar esse desenvolvimento da tecnologia. Né? São elas que vão trazer para o negócio a inovação. Tudo bem, você tem inovação em virtude de produtos? Sim, claro, tem. Mas você tem inovação comportamental, organizacional, de mentalidade. Né? Eu acho que é por aí, é você investir em pessoas. Né? Esse investimento é um investimento mais, digamos assim, menos dispendioso e que traz um belo resultado. Né? E esse investimento nas pessoas aumenta também esse lado humanizado, né? Você está trabalhando a segurança, como você colocou no título desse nosso papo, né? Antônio, assim, se você pegar qualquer pesquisa, eu não vou citar nenhuma aqui, mas se alguém for lá e pegar qualquer pesquisa de empresas, de negócios que investem em pessoas, você vai chegar a algumas conclusões. Os números vão variar, mas as conclusões são as mesmas. Você consegue ter um melhor trabalho operacional, você obtém resultados melhores, resultados para o negócio mesmo, financeiro. Você consegue responder a todas as necessidades do negócio de uma forma mais saudável. E aí, por fim, você tem uma maior satisfação, seja do cliente interno, do cliente externo, os níveis de bem-estar sobem, as pessoas trabalham mais felizes. Exatamente. No final das contas, apesar de você ter dois CNPJs se conversando, são as pessoas que estão fazendo as relações de negócio. Né? Então, eu acho que é por aí. Você tem alguma experiência positiva nessa empresa que você está atualmente? Olha, a gente ainda está numa fase de desenvolvimento.
eu fui convidado a vir para cá porque a cultura de security está em desenvolvimento na Catalent. A Catalent tem uma cultura muito forte em qualidade, em entrega, em meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. E o desenvolvimento dessa visão mais contemporânea de security, ela está sendo aplicada a coisa de 3 anos de forma global e localmente a coisa aí de um ano e pouquinho. Então, o que a gente consegue... também? Não entendi. Com uso de tecnologias também? Vindo também com a tecnologia. Então, assim, a gente está tentando fazer o desenvolvimento da consciência, da cultura, e mostrar que a gente tem capacidade de investir em tecnologia para suprir determinadas necessidades que a gente tem nas plantas, no negócio, e mostrando que a gente vai gerar um valor. Num primeiro momento, esse valor ele é só qualitativo, mas a gente consegue também, e está trabalhando para isso, para gerar um valor quantitativo, né? Financeiro mesmo. Mostrar que, às vezes, o que hoje pode ser visto como recorrente, um gasto, uma despesa, a gente consegue fazer essa despesa, esse gasto diminuir. Com essa tecnologia que vai ser embarcada e com a difusão dessa cultura e dessa consciência em security. Isso é um trabalho de longo prazo. É um trabalho de longo prazo, é um trabalho árduo, é um desafio gigante, mas a gente vai chegar lá, não tenha dúvida. Um exemplo claro que a gente pode dar, voltando à sua pergunta original, é que as áreas, hoje em dia, aqui na nossa companhia, já começam a enxergar valor dentro de security. Eles começam a entender o que é security e começam a quebrar algumas previsões ou uns preconceitos que eles tinham com relação à nossa área, né? Eu costumo dizer que tem muita gente ainda que pensa que a gente fazendo uma analogia, né, a uma tecnologia que está aí, está chegando, que é a 5G, né? Uhum. Que a gente tem ainda muito a evoluir, né? A gente tem muita empresa que trabalha na tecnologia 3G em security, que é Guns, Guards and Gates. Ou seja, armas, guardas e portões. E não é por aí. A gente tem que evoluir isso aí, né? Mas ainda tem muito isso, né? Sim, não tenha dúvida. Principalmente nesse setor de indústrias, né? O pessoal... Sim, não tenha dúvida. Quando você olha para quando você olha para a indústria, ela tem aquela questão lean, né, hoje em dia, principalmente. Fazer aquela produção seca, a coisa sair bem feita, bem enxuta, você segurar todos os seus custos, as suas despesas. Porque queira ou não queira, é a questão de competitividade. Mas você não pode esquecer que, já que você produz alguma coisa, se você interromper a sua produção, você não fatura. Exato. Mas então, também, quando você errado, você perde. As certificações também ajudaram muito, né, as empresas buscarem inovação e tecnologia, né, porque a própria certificação vem com os parâmetros exigidos, né. Eu não sei se você pode falar um pouco sobre a questão da certificação versus tecnologias aplicadas à segurança. Olha, recentemente a Catalent, aqui nas plantas do Brasil, se certificou na ISO 14001 e na 45000, se eu não me engano, né, que são ISOs voltadas para meio ambiente e segurança do trabalho. Mas o que a gente consegue trazer de link para a questão de security? Primeiro, porque são duas áreas que andam em paralelo e se convergem. Em segundo, que foi a ajuda da tecnologia que fez com que todos os colaboradores da empresa entendessem o significado dessa certificação e ajudassem a gente a trazer os números que eram necessários e a comprovar, porque durante uma certificação você vai comprovar que você faz aquilo que você está dizendo que está fazendo, né, conforme os parâmetros daquela certificação. E a utilização foi basicamente com relação às ferramentas de comunicação. Em virtude da pandemia, a gente teve que utilizar bastante os vídeos, né? Os treinamentos que eram antigamente presenciais passaram a ser online, então você tem tecnologia embarcada para isso. E quando você fala de tecnologia, você fala também de infraestrutura, né? Na segurança.
E em segurança, o que a gente conseguiu fazer foi, utilizando essa ferramenta de comunicação, fazer o desenvolvimento dessa cultura de segurança. Então, por exemplo, a gente, nos processos de reintegração de colaboradores, né, depois de férias ou depois de uma parada que seja em virtude de uma manutenção, a gente conseguiu botar em ferramentas de vídeo explicações do que era security, qual que era a diferença de security para safety, ou seja, segurança corporativa empresarial ou patrimonial, do que era segurança do trabalho, e aí mostrar para eles o que traz de diferente, ou o que traz de valor, por exemplo, o controle de acesso que foi implantado durante aquele período que eles tinham saído. Porque o controle de acesso na cabeça das pessoas, a maioria das pessoas acha que é para você ter acesso, entrou e saiu, e não é só isso. Você tem a tecnologia embarcada, durante uma emergência você consegue saber quantas pessoas estão dentro do seu site, aonde elas estão. Se a emergência é na local A, e você tem gente naquele local A, você sabe quantas pessoas você vai evacuar, se for necessário. Henrique, é importantíssimo isso que você está falando. As pessoas pensam que é para passar o crachá ou a biometria e entrou. Na verdade, explora um pouquinho isso aí, esse contexto. Isso que você está falando, muitas pessoas não conhecem, né? A importância do controle de acesso. Esse é o valor que a segurança, né, que a nossa área agrega ao negócio, né? Se durante uma emergência você tem um planejamento, você tem um plano em que você vai rapidamente conseguir captar informação de quantas pessoas você tem naquele local, e você vai conseguir saber que daquelas 250 pessoas, as 250 chegaram no ponto de encontro que foi previamente determinado. Excelente. Você já ganhou todo o investimento que você fez no controle de acesso. Se ele ainda estiver linkado com o seu sistema de CFTV, e o seu sistema de CFTV conseguir visualizar uma pessoa caída, e esse analítico disser, existe uma pessoa caída, a mesma situação. Então, as pessoas têm que parar de pensar que o CFTV, o controle de acesso, é para saber se eu entrei no horário, se eu saí no horário e se eu estou trabalhando. Não, não é para isso. A visão é outra. É para saber se você está bem, se você está executando a sua tarefa com segurança. Perfeito. É isso, né? Muito bom, muito bom. Cristian, alguma novidade aí da nossa plateia? O pessoal elogiando bastante aqui. A Renata colocou pessoas, processos e sistemas, a tríade da gestão de negócios. A Karen também mandou aqui uma excelente conversa hoje. Henrique, você falou várias coisas muito bacanas do ecossistema que a ASIS permite o gestor de segurança, até a troca de experiências. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ASIS também aqui, para o gestor que está assistindo, às vezes não conhece o trabalho, as certificações que a ASIS tem, né? Mas um pouquinho dessa importância desse grupo que a associação criou no Brasil. A ASIS, ela existe, acho que a coisa de quase 50 e poucos anos. Eu não sou o especialista aqui, tá? Perdão aos meus colegas de ASIS. A Tati esteve com a gente aqui na semana passada, mas é legal a tua visão. Tatiana Scatena, como membro, WIS, né? Começa por aí. É uma associação de profissionais voltados para segurança e indústria, mas não somente em indústria, né, em security em geral. Possui mais de 35 mil membros do mundo inteiro. Você se associar, e parte do conhecimento que a gente tem, que a gente adquire com a ASIS, vem da troca, né, nesse relacionamento com esses profissionais. Aqui no Brasil a gente tem o capítulo São Paulo e o capítulo Rio de Janeiro. Eu sei que houve uma mudança agora na diretoria do capítulo do Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente tem o Benny Schlesinger também, que é um mestre em segurança. A própria Tatiana, junto com, se não me engano, a Margarina Medrano, que até tem programa dentro do CT, elas com outras profissionais comandam o WIS, que é o Women in Security, são as mulheres em segurança, que é um projeto desenvolvido aí pela ASIS. E aí, fazendo uma escadinha, a gente tem aqui os capítulos locais, você tem a região Brasil, que é a região 8A, e aí você tem a ASIS lá em cima, que pode te dar todo esse background, seja com conhecimento. Se você se associa, você tem uma profundidade de textos, estudos, etc. e tal. E falando da certificação, você tem aí, acho que em torno de 4 ou 5 certificações hoje.
a CPP, PSI, a APP, ou seja, todas elas voltadas para um campo. Um voltado para a questão de investigação, um voltado para a questão de segurança física de instalações, outro voltado como um Master Degree aí, que é o CPP, que é um profissional certificado em várias dessas áreas que a gente tem dentro da segurança. Mas o que eu posso dizer é assim, associar-se a uma instituição, uma entidade como essa, só traz benefícios. É muito, muito, muito básico. Você tem benefício de relacionamento, crescimento profissional, networking. Né? Amanhã a gente tem aí o pessoal do Tacada de Mestre falando, o Antônio, o próprio Colete. Desenvolver esse networking. Networking não é você ter interesse em alguma coisa, é você ser interessado, é você dar para alguém alguma outra coisa, né? É você desenvolver o interesse, né? Não é ser interesseiro. Essa é a diferença aí de um bom networking, né? E a ASIS traz tudo isso. Além, obviamente, como eu disse aqui, a gente usou como exemplo aí um estudo recente que eles fizeram ano passado. A própria ASIS tem uma fundação voltada para isso, para promover esses estudos. Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? E sem deixar de falar na nossa ABSEG, né? Que é a Associação Brasileira, que é outra associação fenomenal, com profissionais de alto gabarito, que também trazem um ótimo relacionamento, desenvolvimento profissional, informação, estudos. É isso, gente. E esse estudo que você fez referência do ASIS, você tem como disponibilizar para essa audiência nossa aí, colocar, publicar? Eu vou verificar, eu fiquei de verificar, essa foi uma falha minha. Eu vou verificar, Antônio, porque eu preciso saber se ele está disponibilizado em Open ou se ele está só para os associados. Se ele tiver só para os associados, a gente não consegue, mas eu vou verificar e a gente depois coloca aqui no link do vídeo. Ou consegue, é só virar um associado ASIS, né? Ou então vira um associado ASIS, que daí você consegue, é verdade, não tem dúvida. Pronto, tem acesso a todo esse conteúdo e muito mais informação. E muito mais conteúdo, né? Ô, Henrique, antes da gente chegar nas nossas perguntas finais, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse tema da tecnologia humanizada, no sentido, né, dos próximos passos, né? O futuro disso aí, como é que você está vendo, e daqui a pouco a gente dá um fechamento em tudo. Eu queria que você falasse um pouco o futuro dessa tecnologia humanizada, associando a essas novas tecnologias que estão aparecendo de forma exponencial, principalmente agora depois da pandemia, né? Tá. O que eu costumo ver, né, um output aí, o que a gente tem como algo que vem para ficar, é a oportunidade que todos vão ter na melhoria da automação desses processos. Então, aí a gente está falando de pessoas, em escrever mesmo os processos, olhar para os processos, e também a automatização desses sistemas, né? Deixar esses sistemas, fazer com que esses sistemas deixem de ser passivos reativos e passem a ser ativos, né? A gente já tem alguma coisa voltada para isso, mas a oportunidade está em aumentar e fazer uma melhoria. A efetividade dessas tecnologias voltadas para a segurança, né? Elas têm que fazer com que aquele trabalho maçante seja colocado de lado, né? E que os dados e informações sejam computados de forma bastante rápida e colocados para aquele operador, para aquele profissional, para aquele gestor, de forma com que as decisões possam ser cada vez mais rápidas. Então, assim, o que eu vejo como outcome da tecnologia, né, do que pode vir dessa tecnologia, basicamente é isso. E aí você acaba tendo também uma série de melhorias na questão da decisão que você vai ter para o negócio, as decisões econômicas que você vai ter para o negócio, e assim vai. Muito bom. Christian, você tem alguma pergunta aí da nossa audiência? Mais uma? Já podemos, daqui a pouquinho, já ir para os finalmente, mas se for para fazer perguntas, aí passo passar o dia inteiro aqui. Então, eu vou fazer como se fosse minha última pergunta, antes do agradecimento, para encerrar, Henrique, é o seguinte: o que você daria de presente ou conselho valioso
para a nossa audiência que está nos assistindo nesse momento com relação a esse tema ou em relação à segurança eletrônica? Dá um presente aí para essa audiência agora, por favor. Olha, é assim, é bem difícil, né? A gente acabar dando... Mas vamos tentar aqui. Eu acho que o mais importante são essas relações, tá? São as relações entre os humanos e a tecnologia, né? Esse é o mais relevante. O quão importante e desafiador para você é essa questão da tecnologia, da inovação, né? Como é que ela se encaixa no seu dia a dia, na operação. Se você tem um bom entendimento, uma boa relação com isso, você acaba tendo um senso de pertencimento a alguma coisa, no negócio, na sua vida pessoal, na sua vida como empreendedor, né? E aí você acaba tendo uma melhor trajetória pessoal, profissional, você acaba tendo um propósito, né? Você acaba tendo um foco, um objetivo, você acaba desenvolvendo ferramentas e modelos que vão fazer com que você, nessa relação com a tecnologia, tragam o que há de melhor. Velocidade, resultado, harmonia, né? E aí você acaba alcançando seus próprios objetivos, né? Você acaba transformando os seus sonhos, né, em objetivos. E se você faz isso, não tenha dúvida que você vai trazer a mesma qualidade para os objetivos da empresa, do negócio, né? Eles vão ser alcançados da mesma forma. Então, assim, fomente as relações, negócios com a tecnologia, com as pessoas, para que você alcance seus objetivos e traga os objetivos ou alcance os objetivos que estão voltados para os negócios. Excelente. Baita insight. Muito legal. Pessoal, a gente já está chegando no final. Eu queria aproveitar, agradecer realmente a presença de vocês dois aqui, tanto o Henrique como o Antônio. Muito obrigado pelo bate-papo. E você que está aqui, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações. Estamos chegando em 20 mil inscritos, falta pouquinho. Vou ver com o pessoal aqui da produção quantos faltam, mas não deixa de se inscrever, ativar as notificações. Convido o pessoal para se inscrever também. E você pode escutar o Security Talks também no Spotify. Vai lá, faz a procura só procurar lá Security Talks, vai achar todos os nossos episódios, coloca para seguir, que você vai ter todas as informações ali, recebe também quando entra um episódio novo, coloca para seguir nosso programa lá, Security Talks no Spotify. Só para avisar aí, eu acho que a gente bateu os 15 que precisava, viu? Foi. Aí sim, que show. Bateu sim, né? Vamos para o 44º com recorde, né? Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer, né, a todos da nossa audiência, agradecer ao nosso marketing, né, que trabalha muito para o Security Talks, e você, né, Christian, de CT Segurança, pela organização desse 43º que bateu o recorde hoje, né, de audiência. E, de forma especial, eu queria agradecer a você, Henrique, por ter compartilhado esse conteúdo tão diferenciado nesse mundo de segurança eletrônica. Parabéns, Henrique, muito obrigado. Eu é que agradeço, Antônio. Eu agradeço o convite, foi uma honra. Fiquei emocionado, de verdade. Fiz aquela brincadeira lá, fala guerreiros, etc. Porque realmente a gente acompanha tudo isso do outro lado, a gente acompanha as empresas de tecnologia voltadas para a segurança, a gente acompanha o CT, um hub assim que vai fazer uma transformação, já está fazendo, mas vai trazer uma transformação gigantesca para a nossa área de segurança. Bom, e a Karen, né, falando do marketing lá, e agradecer a todo mundo que perdeu aí ou que ganhou um tempinho escutando a gente, tentando ver aí um outro lado, que é esse lado mais do ser humano mesmo, das relações, em conjunto com a tecnologia, para a gente trazer segurança para todo mundo, né? É isso. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. E quarta-feira que vem, 17 horas, estamos de volta aqui no Security Talks da Avantia, no canal do CT Segurança. Muito obrigado.